que eu já posso dizer pra vocês que tem uma música que tocou no episódio, uma música infantil no meio desse arco, que eu acho que a gente pode prestar atenção, porque teve 2 cabras teimosas e se encontraram ali numa ponte estreita, vocês perceberam isso? Nenhuma dá passagem. As 2 se chocam e caem na água. E quem assiste até pensa: "Nossa, o que que aconteceu aqui?". A Farah, ela conta isso até rindo para o filho. Então, 11 episódios depois, essa ponte, claro, tá cheia de intensidades. Eu vou provar tudo isso que aconteceu cena por cena, de por que que esses episódios 20 a 30 pararam de ser sobre a faxineira que viu demais e viraram ali uma tragédia sobre paternidade. Vamos de spoilers. Eu sou o Paulo, Super Nerd Brasil. Já vai chegando com aquele seu like maroto, seu se inscreva por aqui neste canal maravilhoso. E eu já começo dizendo pra vocês, porque o que a série faz aqui é muito sofisticado, porque ela coloca 2 homens se destruindo por causa de uma mulher, enterra no meio disso muitas informações de que os 2 são irmãos de sangue e que a única pessoa que sabe disso assiste calada de camarote. E vamos por partes, porque as intensidades não param. Só recapitulando rapidinho o fio de parada de Meu Nome é Farah, esses episódios 20 a 30, a Farah ela é uma médica iraniana sem documentos, ela trabalha como faxineira, presenciou um crime do policial Alperen. Aparentemente, quem estava por trás de tudo isso é o Kaan. Aparentemente, tá? Filho do chefão ali, o Ali Galip. Quem limpou a cena foi Tahir, braço direito da família, e quem investiga é o Capitão Mehmet, que era amigo ali do policial. Então, nesses episódios, a Farah, ela faz um pacto com Vera, esposa do Ali, que é silêncio em troca de cidadania e proteção. Parece um acordo, mas é ali, de certa forma, uma prisão. E a Vera obriga o marido a jurar na frente de todos que Farah estará segura, e ele jura e quebra a promessa em menos de 24 horas ali, ou seja, não dá pra confiar nesse homem. Mas o ponto central de tudo isso, se a gente for reparar bem, porque a série entrega em 3 pedaços separados ali, de muita construção nesses episódios. E eu começo com o pedaço 1, porque é um flashback aparentemente aleatório do Orhan, policial infiltrado, escondido ali numa casa com a Vera, abrigados pelos amigos ali, o Mustafa, a Sibel, e tem um menino pequeno chamado Mehmet brincando ali e tal. O ataque vem de Sibel e a ordem gritada lá fora é: tragam a Vera viva. O resto não importa. O pedaço 2, a Vera cospe na cara de Ali a frase que muda tudo: eu não acredito que você fez 2 irmãos se virarem um contra o outro. Não bastou acabar com a vida dessas crianças? No pedaço 3, vocês acharam que tinha parado? Não parou não. Um jantar japonês lá por volta do episódio 20, Bad já tinha dito, quase de brincadeira, que Mehmet trata mal ali, porque ele cresceu sem conhecer a mãe, né, e tal, do caminho das mulheres. Então vamos juntar. Vera pode ser mãe biológica de Mehmet, Orhan é o pai, Perihan criou a criança, e Mehmet e Kaan são aí meio irmãos. E o momento que mais me marcou nisso tudo é a consequência disso, porque quando Mehmet faz tudo aquilo com o Kaan na praia, na frente de Gonu, e ali faz tudo na mansão como entrega, a mãe dos 2 tá lá dentro. Então ela vê o filho mais novo destroçado pelo filho mais velho e não pode dizer uma palavra, ou seja, uma crueldade que essa história tá construindo. Agora, se a gente for prestar atenção nesse detalhe, ele reescreve toda essa história inteira, né? Porque o Tahir acaba entregando ali pro Kaan a arma, pra polícia, traindo a família que o criou, só pra ali tirar a Farah do papel de testemunha. Então o Kaan vai preso e aí a balística volta negativa, ou seja, as digitais são dele, a arma é a certa, ele disparou naquela noite, mas tudo aquilo que aconteceu com o Alperen não saiu dali. Pois é. Então a Farah, ela solta o detalhe que ela mesma não sabia que carregava. Ela ouviu 2 disparos, um logo atrás do outro, e Mehmet e o Az voltam ao local, reconstrói a geometria da coisa, Alperen foi baleado de um ângulo, Kaan disparou do outro, e Farah, no lugar onde estava, só enxergava um pedaço dessa cena. Então, o projétil aparece ali na parede, exatamente na direção que ficava, fora do campo de visão dela. Então tinha um terceiro homem ali escondido, enquanto
ela limpava o chão. E o mais macabro de tudo isso é que a última mensagem que Alperen recebeu saiu do celular dele mesmo. Ou seja, ele foi atraído. Ou seja, ele não foi eliminado por ser um policial numa emboscada aleatória. Ele foi eliminado por alguém que precisava que ele não sobrevivesse e de um culpado descartável que já estava ali posicionado no lugar, tá? Agora, me conte aqui nos comentários, eu quero a teoria de vocês, se vocês tinham percebido que tudo aquilo que estava na parede aponta para um ângulo que a Farah nunca poderia ter visto. E isso muda, sim, toda essa construção da história. Agora, duas histórias vão sustentar muito a parte emocional desses episódios. A primeira é a Farah contando a própria história, ali na terceira pessoa, como se fosse até um conto de fadas, né? Uma menina que nasce no Irã, aos pés de uma montanha, numa casa com jardim, árvores, aprende a amar, tolerar, compartilhar, ter empatia, decide curar pessoas, vira médica para ampliar o jardim. Aí aparece um homem cujo reino era outro, né? Ela engravida, né? E ele a chama de pecadora pelo pecado que os dois cometeram juntos. Os pais tentam resgatá-la, ele impede, e a frase final é uma facada. O sonho da menina sempre foi dar a vida, mas o destino dela naquela noite é mudar tudo isso, ou seja, intenso. Então a Farah, ela pode ter feito alguma coisa com o pai de Kerim Shah, né? O crime do Irã é esse, e essa reação, a reação de Tahrir é imediata. Me deixe ser o pai do Kerim Shah. Ou seja, esse pai, gente, ele é um motor que vai circular os próximos episódios. Agora, uma segunda parte de diálogo é o oposto, né? O Mehmet, ele manda desenterrar o arquivo do reformatório do Tahrir, 14 anos de idade. Então, ele tem aquilo tudo que ele fez com Sadullah, né, em 2 lugares diferentes e tal, com a boca do rapaz e tal. Todo o passado dele, né? Então, depois ele perguntou: "Você é um homem de palavra?" Ou seja, essa cena na prisão é intensidade. Um outro detalhe cruel, o colar. O Tahir dá um colar de presente pro Kerim Shah como prova de uma promessa, que o mesmo tipo de objeto que ele usou ali como uma proteção ali nos 14 anos, né? Agora, vamos criticar um pouquinho a história do que tá funcionando, do que não tá funcionando? Vamos ser honestos aqui, e esse é o ponto mais importante do nosso vídeo. Ali, o Ali Galip, ele é vegetariano há 10 anos, conta na mesa do jantar que propôs ali aos caçadores e tal. E ele diz que é piada, ninguém ri, é um vilão excelente, né? Porque ele nunca ameaça, ele apenas explica as situações, mas o roteiro adora colocá-lo dando sermão, sabe? Em vários episódios, e cansa um pouco. A Perihan, por outro lado, eu acho que ela é tratada como uma vilã cômica, né? E merecia mais, sabe? A confissão que ela faz à filha. Me disseram que ter um filho prendia o marido em casa. Foi só por isso que eu tive você. É uma das coisas mais intensas ditas na série. E vem embalada numa cena tal, intensa. Ela não odeia Farah. Ela odeia porque Farah é o espelho de Vera, né? A mulher que levou o Han, né? Uma vez ali e na cabeça dela tá levando de novo. Ou seja, é essa sensação que ela tem com a Farah. E eu acho que a mania da série também, às vezes, de resolver tudo com uma intensidade ali e tal. O casamento é interrompido. E acho que esse ritmo, às vezes, é um pouco intenso, mas eu acho que a série acertou nessas construções ali de ação. Agora, a história Admin Farah, que é meu nome é Farah em turco, é uma adaptação de uma versão argentina, que tem várias versões por aí, tá? A mesma atriz gerou várias versões em outros países. A escolha turca foi puxar, sim, por as histórias de dramas, e lembrando que é uma novela barra série, né? Agora, o que a gente não pode deixar de destacar aqui são os protagonistas, né? Demet Özdemir como Farah e Engin Akyurek como Tahir são 2 nomes de peso na TV turca, né? O que vai ajudando a gente a entender porque que a série banca essas cenas longas entre os dois, confia no rosto dos dois atores, que é uma atuação intensa, né? As decisões, as situações. Então, eu acho que muito desse sucesso é os dois juntos, que é outra coisa muito, muito incrível. Agora,
Vamos conectar algumas partes desses episódios? A série inteira funciona sob uma regra. Todo personagem tá pagando uma conta que a outra pessoa fez. Se a gente for reparar, Kerin Shah tá doente por causa de um homem que talvez não sobreviveu antes dele nascer. Mehmet cresceu órfão porque o pai escolheu ser infiltrado e levou ali, acabou se machucando. Então Kaan é fraco e mimado porque o pai o transformou num herdeiro de uma coisa que ele não consegue nem quer carregar. Gonu nasceu como uma estratégia da própria mãe. Tahri foi criado por uma família de criminosos e cobra de si a dívida de gratidão a vida inteira, né? E a Farah, que era médica, virou faxineira porque um homem no Irã chamou o desejo dela de pecado. Ou seja, ninguém aqui está sendo punido pelo que fez, está sendo cobrado pelo que herdou dos outros, né? Isso é muito inteligente. E eu acho que é por isso que a metáfora do jardim é a chave de tudo, né? A Farah, ela foi criada num jardim, ela aprendeu a compartilhar, ela aprendeu a empatia. E o mundo foi respondendo, jogando ela dentro do reino completamente oposto, né? O Tahri fez o caminho inverso. Nasceu no reino e passa ali esses 11 episódios tentando construir esse jardim, né? E é claro que ele pede para escolher um nome novo, né? Um nome sobre uma vida nova, sobre nascer de novo, né? Pede que a Farah para a Farah escolher, né? E sem dúvida essas conexões. E aí a gente ficou, essas conexões foram muito boas. Agora, a gente ficou com pontas abertas nesses episódios. E antes de fechar, 3 coisas que passam rápido que vale a gente anotar. Kaan vai sozinho à delegacia retirar a queixa contra Mehmet. E no meio da conversa ele deixa escapar. Na verdade, eu não fiz isso com ninguém. Então ele sabe. Ele tava lá. E ele sabe que não foi ele que causou tudo isso, né? Agora, Sadullah, o rapaz que tá aí, fez tudo isso lá aos 14 anos de idade, tá vivo cumprindo prisão perpétua, e isso não é uma bomba relógio que vai voltar nos próximos episódios. E o doador da medula de Kerin Shah chega em uma semana. Então toda esse clã ali, essa intensidade, essa cena de ação, polícia, casamento arranjado, tem um cronômetro médico que está correndo por baixo, e o único prazo que a série está colocando em negociação. Agora, lembra das 2 cabras? Aquela musiquinha boba que a Farah canta pro filho por telefone sobre 2 cabras teimosas que se encontram numa ponte? Nenhuma cede passagem, as 2 se chocam, caem na água. Pois é, Tahri e Mehmet apontam um pro outro, se batem no chão da sala e se ameaçam. Ou seja, depois sentam num bar, sem crachá e tal, e um aconselha o outro a não deixar escapar quem o ama. Ou seja, estão na mesma face, tá? Agora, eu acho que esses episódios foram muito intensos, né? A série troca quem fez isso nesse crime porque quem deve a quem, né? A cena do bar, os 2 bêbados chamando um ao outro de órfão no momento em que tá literalmente ali encomendado para eliminar o outro, é uma escrita muito boa, a melhor sequência. Agora, sobre o casal Farah e Tahri nesses episódios, eles assinaram um papel, mas o interessante é que ela recusa a felicidade. Ele oferece o sol, a música, as borboletas, e ela responde, algum dia talvez. Porque Farah não acha que merece, a ferida dela é muito intensa, é uma culpa, né? Agora, falando um outro casal muito bom e com boa química é Gonu e Kaan, né? Porque eles fogem para casar às 10 da manhã, comprando alianças no porta-luvas de um carro, sem fazer ideia que estão prestes a colocar ali 2 irmãos na mesma família. Então, quando isso estourar, não vai sobrar ninguém. Será que esse amor é de verdade? Bom, comenta aqui todos os detalhes, tudo que vocês acharam de Meu Nome é Fará, porque as emoções estão naquele nível, e a gente segue acompanhando, falando desse final, expectativas, temporada 2. Então, já deixa aquele seu like maroto. Quer receber vídeos de Anjos de Todo Mundo? Seja membro aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.